Olá, senhoras, olá, senhores. Então, concluindo aí mais essa etapa, estamos vendo hoje aí polímeros, né? Parece bastante e tal. O que você se lembra? Tem polímeros naturais e polímeros sintéticos. Polímeros sintéticos, como nós vimos, o PVA, PVC, poliacetato de vinila, policloreto de vinila, os vários tipos de borracha, e os polímeros naturais, normalmente são mais cobrados, né? Esses polímeros naturais, basicamente, você pode pensar no seguinte, olha só, quando nós temos, por exemplo, o monômero, vamos supor que nós tivéssemos, por exemplo, a glicose, a frutose e a galactose. Você já sabe, todos têm fórmula C6H12O6. Quando eu ligo glicose mais glicose, eu passo a ter a maltose. Esse é o disacarídeo, esse é o mono. Então, aqui o mono, aqui é o disacarídeo. Tá. Se eu ligar glicose mais frutose, ambos C6H12O6, eu passo a ter a sacarose, também é um disacarídeo, açúcar de cana. Quando eu ligo glicose mais galactose, eu passo a ter a lactose, também é um disacarídeo, o açúcar do leite. Tá, e se eu ligar várias, centenas, milhares de moléculas de monossacarídeos, eu tenho o quê? Então, aqui eu tenho os mono, aqui eu tenho os disacarídeos, eu vou ter os poli. Sempre aparece. Polis mais importantes, eu tenho, primeiro, o glicogênio, que é a reserva de glicose nos animais. Eu tenho o amido, que é a reserva de glicose nos vegetais, e a celulose, que é o reforço da parede das células vegetais, né? Aí entraria também, por exemplo, a quitina, né? Que aparece no exoesqueleto dos artrópodes, não vai confundir com queratina, né? Queratina é revestimento da pele de répteis, aves e mamíferos. Tranquilo. Agora, uma questão também bastante curiosa de polímero natural, então, os polissacarídeos são polímeros naturais, tá? Seria a questão das proteínas. Por quê? Porque se você observar, a formação das proteínas, é curioso, quando você come a proteína, você a digere, quando você digere a proteína, ao longo do tubo digestivo, a proteína grande é quebrada em pequena no estômago, no duodeno a proteína pequena é quebrada em polipeptídeo, polipeptídeo é aminoácido, aminoácido passa para o sangue. O sangue leva esses aminoácidos até as células. Pode parecer estranho, mas é assim, você desmonta a proteína é quebrada, proteína pequena, polipeptídeo, aminoácido. Joga no sangue. Entrou na célula, os aminoácidos são arrastados pelos RNA transportadores até os ribossomos. E você remonta a proteína. Que coisa estúpida demais. Não, é porque quem sabe a proteína que você precisa não é o seu apetite. De repente você está comendo carne, actina e miosina, mas está precisando de albumina, que é a proteína que mais tem no sangue. Então o seu DNA que vai escolher. Agora, como é que é feita essa síntese, a chamada síntese proteica? Aqui vale como uma revisão final, inclusive, para funções orgânicas. Observe, vamos supor que eu tivesse um aminoácido como esse aqui. Se é um aminoácido, tem que ter a função ácido carboxílico, aí, e o grupo amino, aí. Esse é conhecido como ácido 2-amino, 2-amino, esse é o carbono 2, 2-amino propanoico, propianoico. Vamos reagi-lo, me ajude agora, vamos reagi-lo com um outro aminoácido. Por exemplo, o mais simples de todos os aminoácidos, o mais curto. Vamos reagi-lo, esse seria o ácido etanóico acético, aqui o grupo amino, esse é o grupo amino. Esse seria o ácido amino etanóico aminoacético. Olha que curioso. O que vai acontecer? Nós vamos ter agora a formação, aqui, preste toda atenção. Então, eu tenho grupo amino, grupo ácido carboxílico, tá, nos dois. Agora, a reação vai se dar aqui, Com isso, olha o que vai acabar acontecendo. Eu vou ter um produto assim, CH3, olha, CH3, esse CH3 aqui, olha aqui,
CH, vamos botar NH2, ó. Aqui eu tenho C dupla O, libera essa ligação, ó, que agora vai se ligar nesse nitrogênio aqui, ó, que está ligado a esse hidrogênio, ó. Veja, e aqui, ó, ligado a esse carbono, ó, CH2, e a um outro grupo C dupla O, OH. Observe, mais H2O, obviamente, ó, que veio daqui, ó, mais H2O. Observe comigo que eu tenho aqui, ó, a função NH2, ó, opa, vamos colocar aqui, ó, NH2, ó, que seria esse NH2 aqui, tá? Eu tenho aqui o grupo amino, permaneceu. Eu tenho aqui o grupo ácido carboxílico, permaneceu. E tem uma função nova, ó, que é a função amida, porque eu tenho agora o nitrogênio ligado a C com duplo O. Então, eu tenho amina, amida e ácido carboxílico. Isso é o que se chama de ligação peptídica, que caracteriza as proteínas. Então, aqui eu tenho um dipeptídeo. Eu tinha 2 mono, partiu para o dipeptídeo. Se eu ligar um terceiro, eu tenho um tripeptídeo. Passou de 80, eu tenho uma proteína. Quando eu quebro a proteína, o processo é inverso com as enzimas do tubo digestório. Então, fica atento que ele costuma colocar a questão de carboidrato junto com a questão de proteína. É o que nós vamos tentar ver agora para tentar fazer a questãozinha. Então, vamos lá. Voltando aí para a nossa questãozinha, ó, olha ela lá. Ele fala, em laboratório, foram purificadas 4 substâncias diferentes, cujas características são dadas a seguir. Primeiro, polissacarídeo, já sei, é um açúcar de cadeia longa. Função primordial, produção de energia. De reserva, encontrada em grande quantidade no fígado da vaca, de animal. Tranquilo, né? Já deu para imaginar. Segundo, polissacarídeo, também, ó, estrutural, encontrado em grande quantidade na parede celular de células vegetais. Agora, olha aí o bicho pegando. Polímero, ó, de nucleotídeos, composto por ribose e encontrado no citoplasma. O que ele chama de nucleotídeo? Você, quando tem, por exemplo, DNA ou RNA, você já deve ter percebido que quando o professor representa para você, ele faz assim, ó, 2 cadeias. Ó. O DNA, né, o RNA, uma só. E ele coloca, por exemplo, aqui adenina ligada com a timina, citosina ligada com a guanina. Mas se você ampliar isso daqui, ou por exemplo aqui, qualquer um desses que você tem aí, você vai ver que o que você tem, na verdade, é isso aqui, ó. Você tem um açúcar, ó, de 5 carbonos, nessa posição aqui, ó, a base nitrogenada ligada, e aqui um grupo fosfato. Então, isso é o que você chama de nucleotídeo. Quando você tem um açúcar de 5, que é a chamada pentose, ó, pode ser a ribose ou a desoxirribose, a ribose desoxigenada, que segue em fórmula CH2O. Então, C5H10O5 é a ribose. Se tirar um oxigênio, vai virar a desoxirribose. Então, quando ele diz que é um polímero de nucleotídeo, quer dizer, o que é um ácido nucleico? É um polinucleotídeo. Cada ponto desse você tem um nucleotídeo. O que é um nucleotídeo? É o açúcar de 5, a base nitrogenada, adenina, timina, guanina, citosina ou uracilano RNA e o radical PO4-3. Então, polímero de nucleotídeo composto por ribose e encontrado no citoplasma. Tá. Vamos para o próximo. No próximo, o que nós temos? Olha, ele diz que é outro polímero de aminoácido com alto poder catalítico. Pois é. Então, quando ele fala polímero de aminoácido, você já sabe que é uma proteína. Ó, aí ele vai complementar com a função dessas proteínas. Quais são as funções das proteínas no seu corpo? Primeiro, o papel estrutural. O que é esse papel estrutural? O papel estrutural da proteína é exatamente formar as membranas celulares, que são lipoproteicas. Também, né, se você pensar bem, essas proteínas aparecem na sua pele, formando a queratina, que é uma proteína impermeabilizante. Então, formar as estruturas. Qual o outro papel da proteína? Defesa imunitária, ou seja,
Proteínas formam os anticorpos. Todo anticorpo é uma proteína. Nem toda proteína é anticorpo, mas todo anticorpo é uma proteína de defesa. E qual o outro papel muito importante dessas proteínas? É essa que ele explorou, ó. São as chamadas enzimas. As enzimas são que nem os catalisadores, são catalisadores. Só que na biologia a gente chama de enzima, a gente não chama de catalisador. Compreendeu? Então, agora nós podemos resolver a questão. Então, completando tudo que a gente viu até aí, vamos lá de novo. Polissacarídeo, agora com você, ó. Polissacarídeo de reserva, ó, encontrado em grande quantidade no fígado da vaca. Se é açúcar de cadeia longa de reserva em animal, só pode ser o glicogênio. Ó, seria o glicogênio. Tranquilo? Polissacarídeo estrutural, a estrutura, olha aí, ó, encontrado em grande quantidade na parede celular dos vegetais. Celulose. Você sabe que nós não conseguimos digerir a celulose, né? Nós não temos uma enzima chamada celulase, mas os ruminantes sim, tá? Eles conseguem quebrar a celulose em glicose. Você, do jeito que come, vai ser eliminada nas fezes, tá? Muito bem. Agora, polímero de nucleotídeos, essa foi a mais chatinha, ó. Nucleotídeo é a unidade do ácido nucleico, composto por ribose e encontrado no citoplasma. Olha aí. Polímero de nucleotídeos. O que é o polímero de nucleotídeo? É um ácido nucleico. Se ele tem a ribose, só pode ser RNA. Tá? E, por último, mas não finalmente, mas não por último, polímero de aminoácidos, foi o que nós vimos na complementação da aula anterior, com alto poder catalítico, ou seja, uma enzima, né? Na verdade. Então, esse é uma proteína enzimática. Qual é a nossa resposta? Vamos lá? Então, primeiro, marcamos glicogênio, não ajudou muito, ó, glicogênio. Segundo, marcamos celulose, podia ser aqui. No terceiro, marcamos RNA. E no quarto, marcamos proteína, letra A, sem sombra de dúvida, né? É um assunto que aparece bastante, é um assunto limítrofe aí entre a química e a biologia, né? Tá, meninos, então, isso aí, é bom que você dê uma repassada. Muito obrigado, espero que estejam aproveitando, fiquem com Deus e namastê.